falar sobre Cuba. Afinal de contas, parece que a Ilha dos Castro não vai muito bem, né? A escassez do combustível, do petróleo, já mostra que o regime tendia ou tem já uma previsão de ver o seu fim de fato? Olha, Pitoli, a situação está bem complicada ali no Caribe. A situação do regime cubano é muito crítica, mas hoje surgiu a possibilidade de uma pequena luz no fim do túnel. Eu vou explicar aqui para vocês. O que está acontecendo? Hoje, dentro de Cuba, eles têm um déficit absurdo, principalmente depois da captura do Nicolás Maduro, onde os Estados Unidos começou praticamente a operar todo o mercado e a indústria petrolífera da Venezuela. Com isso, a Venezuela, que praticamente sustentava toda a deficiência petrolífera de Cuba, parou de fornecer. Um outro país que fornecia muito petróleo para Cuba era o México, mas Donald Trump aplicou embargos através de uma canetada em diversos países que ali pudessem vender ou colaborar com o regime cubano de alguma forma. Isso fez com que todos os possíveis vendedores ou até mesmo doadores de petróleo e derivados de petróleo deixassem de fornecer para Cuba. O México, por exemplo, está falando que vai enviar ajuda humanitária, como alimentos, remédios e afins. E o que está acontecendo? Cuba precisa de petróleo para a sua indústria elétrica, tá? Em Cuba, se você não tiver petróleo, você não tem energia elétrica. Isso fez remonta ali ao período da queda da União Soviética, quando eles tiveram, então, que fazer racionamento grande de energia. Só que isso não está sendo suficiente. Nas últimas horas, o regime anunciou na TV que está suspendendo várias atividades que não são essenciais. Todas as sextas-feiras tornaram-se ponto facultativo. Aumentou o trabalho de casa, o período de apagão controlado também dentro da ilha, e também teremos aí a suspensão até de serviços públicos de transporte por falta de combustível. E aqui tem um problema, Pitoli. São, no momento, mais de 4.000 cidadãos russos que estão presos, tá? Ilhados ali, literalmente, dentro de Cuba, porque não tem como sair, não há combustível para os aviões. O Kremlin, através do seu porta-voz, Dmitry Peskov, anunciou que o governo de Vladimir Putin está montando uma força-tarefa para poder levar de volta esses cidadãos russos para casa, e que isso vai passar pelo envio de aeronaves para ilhas próximas que abasteceriam, entrariam em Cuba, retirariam os cidadãos e voltariam. Agora, a pequena luz no fim do túnel é que Dmitry Peskov deu sinalizações de que talvez Vladimir Putin estaria considerando enviar petróleo em nível emergencial para ajudar o regime castrista, meu caro. Com isso, a situação é bem crítica e eu não sei te dizer se o regime vai cair amanhã, semana que vem ou mês que vem, mas que a situação está chegando a um ponto de ebulição onde a própria população pode derrubar o regime, isso está cada vez mais claro. Aliás, Cuba já é mais notícia nos Estados Unidos do que a própria Venezuela, né, PH? Exatamente. A questão cubana aqui tem tomado muito o debate interno, e o próprio secretário do Tesouro americano, o Scott Bessent, ele chegou a afirmar que espera que em 2026 seja o ano que os cubanos voltem a exercer os seus plenos direitos democráticos. Quem diria, né, PH? Agora, é certo que Marco Rubio, o maior interessado nisso tudo, tinha esse plano. Sabia, muito provavelmente, que com essa escassez, acho que o déficit chega a 60 mil barris dia, né, do que Cuba precisa e produz, enfim, sabia que essa escassez levaria a esse colapso. Existem já suspensões, paralisações, suspensão no fornecimento de energia, a situação já está faltando o abastecimento de comida, a situação está realmente muito complicada, e o Miguel Dias-Canel, que é o presidente hoje, quem toca lá a Cuba, ele vem num sentido ainda sem atacar Estados Unidos, né? Não sei qual é o caminho que ele está tentando adotar, qual é a estratégia, mas já mostra absoluta fragilidade, né, PH?
Sim, e o governo americano já confirmou que estaria conversando com o regime cubano para tentar encontrar uma situação negociada. As condições dessa negociação não estão claras ainda, mas acredita-se que isso passa pela abertura política da ilha, ou seja, deixar de ter um partido único, que atualmente é o Politburo do Partido Comunista de Cuba, mas que assim os cubanos tenham a possibilidade de ter eleições livres e também que o aparato de repressão no país seja afrouxado e ele passe para uma fase de transição democrática. Mas quais são esses pontos específicos não está claro, o governo americano não está abrindo quais são essas linhas. Somente o presidente Donald Trump que confirmou que sim, a sua administração está conversando, mas sem êxito, com o governo cubano, o que também marca uma outra situação, pois aliados históricos de Cuba estão tendo que largar a mão do regime para não ficar numa situação ainda pior. Tá? Então, o cancelamento de diversos programas, como Mais Médicos em vários países da América Latina, está acontecendo assim praticamente de maneira diária, o que está diminuindo a quantidade de dinheiro que entra, principalmente em dólar, para o regime cubano, Pitoli. Ele está sendo literalmente sangrado dia a dia. Bom, PH Borgo está conosco no estúdio, Eduardo Borgo. Borgão, pega a Vox, o PH está na tua escuta. Olá, PH, boa tarde, prazer falar contigo, meu irmão. PH, igualmente, Borgo. Eu vi uma matéria do Mike Hammer, né, que é o chefe da missão diplomática dos Estados Unidos em Cuba. Ele revelou a uma TV americana que teria ali conversas com funcionários do alto escalão do governo de Cuba e que eles já teriam ali sinalizando não o nome, mas a possibilidade de ter uma Delcy, né, como aconteceu na Venezuela. Então, que seria ali uma transição no governo de Cuba, seria iminente. Realmente isso aí, vindo do Mike Hammer, há essa expectativa nos Estados Unidos, já as conversas, seria alguma mudança iminente, até devido à falta de combustível, de petróleo, né, porque teria acho que mais uns 10 dias acho, da reserva de petróleo? Olha, realmente existem conversas, mas como eu disse, Burgo, nada oficialmente foi aberto, né? Até mesmo um nome para essa sucessão que tenha capilaridade dentro do regime é muito complicado de se apontar. A última especulação que nós tivemos em relação a isso é do sobrinho neto de Fidel Castro. Tá? Ele estaria ali sendo preparado, acabou de ter um cargo indicado a ele na Assembleia Nacional de Cuba, mas ainda assim não estaria maduro o suficiente. O próprio Dias-Canel foi preparado durante muito tempo pelo Raul Castro, que ficou um tempo na presidência enquanto Fidel já estava afastado desde 2006 por questões de saúde. Agora, essa solução de Delcy Rodrigues pode ser um caminho? Até poderia, mas o cenário não seria o mesmo da Venezuela, porque na Venezuela temos uma principal commodity, que é o próprio petróleo. Qual seria esse fator em Cuba? Poderia ser explorado, por exemplo, a questão do turismo, mas ainda assim há uma estrutura muito mais arraigada e repressiva dentro de Cuba que dificultaria esse processo. Essa negociação ainda ela está muito no campo especulativo e nós não temos nenhuma informação oficial, né, que de fato dê para comprovar qual seria esse caminho, Borgo. Apesar de Cuba não ter petróleo, mas deve ter um interesse do Marco Rubio muito grande, né, PH? Ah, total. O Marco Rubio ele é filho de cubanos, ele é cubano-americano, ele nasceu nos Estados Unidos, mas o pai e a mãe são cubanos que chegaram ali no estado da Flórida pouco antes do Fidel Castro tomar o poder. Então, vai ser um marco para o Marco Rubio. E eu digo mais, viu, Borgo? De maneira bem clara, se dentro da administração Trump, sob a liderança do Marco Rubio, na Secretaria de Estado, o regime cubano cair, pode ter certeza que esse homem é um fortíssimo candidato à presidência em 2028. O próprio Donald Trump já vem dando diversas sinalizações a ele e exposições públicas de respeito muito grande, e ele tem uma querência, vamos colocar assim, do povo da Flórida e da comunidade latina muito grande, que é uma posição, né, do eleitorado americano que tem poder grande e está migrando
para o Partido Republicano. Historicamente, os latinos sempre foram mais democratas. Nos últimos tempos, aí, nos últimos 10 anos, estão migrando assim em massa para o Partido Republicano, e o trabalho do Marco Rubio pode fazer toda a diferença. É tanto que existem alguns setores aqui na política em Washington que classificam o peso político da Flórida hoje no Partido Republicano tão grande ou até maior do que o do Texas, para você ter uma ideia, Borgo. PH, uma dúvida, e nesse caso, Cuba derretendo, como está derretendo, como fica o Foro de São Paulo, como fica Lula, hein? Olha, aí a situação vai ficar realmente complexa. Muitas pessoas me perguntam, né, sobre, por exemplo, se o Lula perder essa eleição de 2026 no Brasil, é o fim do Foro de São Paulo? E eu sempre comento que é algo que eu deixo muito claro nos meus livros sobre o tema, que acabar com o Foro de São Paulo não é uma coisa tão simples como você retirar um governo. Porém, se Lula perde a eleição aqui em 2026 e se o regime cubano cai sem a Venezuela, nós temos cortados ali o tripé, é praticamente decepado o tripé que sustenta o Foro de São Paulo. Financeiramente, e a operação executiva do dia a dia vem do Partido dos Trabalhadores do Brasil, toda a parte de inteligência é cubana, e toda a operação, principalmente daquilo que acontece nas sombras envolvendo interesses escusos, jihadistas, o levante populacional, né, a agitação social, toda essa base operacional e ideológica vinha da Venezuela. A Venezuela está manca, não foi cortada, é bom a gente frisar isso. Cuba está à beira do colapso, que é onde tem inteligência e representatividade histórica também. E sem o PT, aí a coisa vai ficar complicada. Vale lembrar que vários adidos do Foro de São Paulo também estão caindo, um por um aqui na região, depois que Donald Trump foi eleito presidente. E um país que entrou há pouco tempo, mas que já está prestes a cair também, é a Colômbia. E o próprio Daniel Ortega, que é uma peça fundamental na fundação do próprio PT, tá, e de toda a estrutura que foi montada para o PT assumir o poder aqui no Brasil, a partir da Revolução Sandinista da Nicarágua, está conversando também com a administração americana para encontrar uma saída, assim, a francesa, pelo lado da sala, para evitar que algo como aconteceu com Maduro aconteça com ele, Daniel Ortega. Então a situação para o Foro de São Paulo, se cair o regime cubano e Lula perder a eleição, ele entra assim praticamente em coma. Não vou dizer que acaba. Isso aqui seria um pouco de wishful thinking, um pensamento desejoso, mas que perde uma força assim tremenda e fica praticamente natimorto. Isso é um fato. O PH. Pois não. Pitoli. Pode falar, Borgo. PH, acho que fica cada vez mais claro para os Estados Unidos e para a Europa, né, em especial para a Inglaterra, para os países europeus, que a política econômica do presidente Lula, do PT, está quebrando o país e que, independente de quem assumir o governo no próximo ano, pegará um país quebrado, né, sem investimento, sem nada, devendo. Quer dizer, o país está um colapso à beira aí do caos. Essa situação, imagino, e aí eu gostaria de te ouvir, se não leva preocupação a esses países que têm contratos com o Brasil e interesses, investimentos com o Brasil e mais. Eu vejo recentemente algumas manifestações do Lula praticamente ofendendo o presidente Trump, dizendo que se entrasse numa disputa e o Brasil ganhasse, a questão de pólvora, enfim. O Lula, diante dessas informações, essa realidade que a Europa e os Estados Unidos têm do seu governo e da destruição que está causando no país, aliada também à questão da lei Magnitsky, a possibilidade de retorno das sanções, né, alguns ministros aqui do Supremo, enfim, o Lula estaria trabalhando para melar essa reunião, para não ter essa reunião com o Trump? Ele está com medo de enfrentar o presidente Trump? Olha, Borgo, é difícil afirmar isso 100%, mas é algo que sim se leva a pensar. E é interessante esses pontos que você trouxe, meu caro. Pitoli, se você me permite aqui, eu vou até fazer um pequeno jabá. Por favor. Eu gravei agora há pouco para o meu canal, além do PH Vox, né, o PH Araújo nos Estados Unidos, vai sair daqui a pouco 2 vídeos que tem total relação com o que você acabou de comentar. Olha só.
A The Economist, que é conhecida por muitos como a The Communist, né, que é uma publicação totalmente voltada à esquerda na Europa, fez uma matéria muito importante mostrando que o Lula vai tentar utilizar um aparente crescimento econômico, diminuição do desemprego, como um trunfo eleitoral. Só que eles fizeram um trabalho de campo no Brasil mostrando que isso é um dado inflacionado, né? É um flatus voice, né? É só um balão de ensaio que nós temos vindo do próprio governo e que aponta que o Brasil ele caminha para uma recessão brutal. O Brasil caminha para uma recessão muito grande e que se ele continuar com o planejamento econômico que nós temos, em 2027 vai estourar uma crise econômica grande, com aumento da inflação e a diminuição de investimentos. E o Brasil está passando por fuga de capitais. E isso daqui contrasta, não é dito, né, na matéria, mas, por exemplo, com a posição que o Flávio Bolsonaro anunciou de fazer o tesouraço, né, para que a economia brasileira se recupere a partir de 2027. Foi muito interessante esse ponto. E sobre ainda essa questão do Lula talvez estar fugindo da reunião, nós temos um outro indicativo, que vai sair um outro vídeo hoje também falando sobre isso, que eu já produzi, que é a Cúpula de Miami, como está sendo chamada aqui. E o que é a Cúpula de Miami? No dia 7 de março, teremos uma cúpula presidencial na cidade de Miami, convocada por Donald Trump, e ele chamou ali para essa cúpula a Argentina de Milei, a Santiago Peña, do Paraguai, Asfura de Honduras, Noboa do Equador e alguns outros países como Bolívia também, e o próprio Chile do CAST estaria aí para receber convites. E essa cúpula é justamente para criar e desenvolver estratégias de mercado, investimentos de empresas americanas no setor de mineração, sobretudo terras raras, cooperação estratégica, tecnologia e criar como uma espécie de bloco facilitado para negociações comerciais com esses países. E nesse momento, o Brasil está perdendo aí terreno para os vizinhos, porque Lula foi posto para fora, não foi convidado, não faz parte dessas negociações, onde também o interesse é afastar, e isso é dito abertamente aqui pela própria administração americana, Borgo, afastar a influência chinesa ou a preferência chinesa desses países em relações comerciais e também em áreas estratégicas como a de terras raras. Então, nós temos aí agora, nesse momento, o Brasil atrás na preferência comercial dos Estados Unidos da América, de El Salvador, atrás de Honduras, atrás da Argentina, da Bolívia, do Equador, entre outros parceiros que estão alinhados politicamente, comercialmente, no campo de investimento com os Estados Unidos da América. E o que nós estamos assistindo, se me permitem me estender aqui, pessoal, que é muito importante, o Brasil alinhado nesse exato momento com grandes ditaduras como a Rússia de Vladimir Putin, Alexander Lukashenko da Bielorrússia, que recentemente deu uma entrevista, tornou-se pública aqui no Brasil, falando que eles estão preocupados com o que pode acontecer se Lula deixar a presidência. E na semana passada, Geraldo Alckmin e Lula tiveram reuniões com os russos, mostrando a grande cooperação que estava sendo anunciada. E uma delas que me chama a atenção, Pitoli, uma delas, Borgo, também falava ali sobre a cooperação sobre comunicações e tecnologia de comunicações. Ontem e hoje, a Rússia está implementando um dos maiores aparatos de censura e controle estatal sobre comunicações. Para se ter uma ideia, WhatsApp e Telegram foram bloqueados na Rússia para utilizarem aí, então, um aplicativo de controle estatal. E se essas empresas quiserem operar, tem que ter servidor dentro da Rússia. Outro ponto, até telefonema que as pessoas receberem de fora do país, ou seja, de fora da Rússia, agora terão que ser registrados e informados para o governo. Cabe a pergunta, será esse o tipo de cooperação que o Brasil está alinhando com Vladimir Putin?
são pontos que nós vamos ficando para trás e o Brasil está novamente perdendo uma grande oportunidade no cenário de reformulação internacional, meus amigos.